Hoje eu quero falar de um problema muito comum para estudantes de idiomas, especialmente os brasileiros, que é a ortografia da língua portuguesa. Eu sei como brasileiro, como falante do português, que nós temos aí um sistema ortográfico um tanto quanto complexo, não é verdade? Então hoje eu quero falar para quem fala inglês, né? Esse vídeo é para quem fala e tem contato frequente com o idioma inglês, no caso lendo, principalmente escrevendo, né? Que é, digamos assim, de certa forma, um truque para não se confundir na hora de escrever alguma coisa em português e em inglês também, né? Então hoje eu vou trazer uma conexão entre os dois idiomas no que diz respeito aos sufixos, ou seja, a parte final das palavras terminadas em são. Então quando eu falo em palavras terminadas em são, nós temos aí três opções, né, de som, né, de sufixos, ou seja, a parte final da palavra, que são as palavras terminadas em C cedilha, C cedilha a o tio, é claro, duplo S, né, ou seja, SS, e o S solitário, digamos assim. Então eu queria que você escrevesse três palavras que eu vou digitar aqui. Pega papel e caneta, não pode ser no computador de preferência. Se for, não seja no Word, porque o Word corrige, mas seja com um papel e caneta, que é quando o bicho pega mesmo. Então vamos lá, as palavras são expressão, aquisição e propulsão. Ok? Bom, se você escreveu certo essas três palavras, como eu acredito, né, que a maioria das pessoas escreveria corretamente, parabéns, maravilha, né? Mas você talvez tenha entendido aí nessa escrita mais ou menos o que eu estou querendo dizer, com a dificuldade de distinguir aí com facilidade entre esses três sufixos, né? Bom, o fator que eu quero apontar aqui, que talvez poucas pessoas se dão conta disso, é que existe uma ligação, uma conexão entre os sufixos, né? Dada aí a parte histórica aí de ambos os idiomas, né? O inglês e o português. E eu quero apontar agora, tá? Note que a palavra expressão, né? Como você está vendo aí, com dois S, A, tio, ela em inglês se escreve expression, também com dois S, né? E aí no caso ION, né? Que é o ditom aí que forma essa sonoridade de equivalente aí na hora da tradução, no caso, né? E a segunda palavra aí que eu pedi para você escrever, aquisição, ela vai ser escrita acquisition com T-I-O-N, né? O T-I-O-N em contraste com a primeira, que é S-S-I-O-N, não é verdade? Então, e a última, propulsão, é propulsion, né? Com apenas um S. Então qual que é a conexão que eu quero evidenciar aqui? As palavras terminadas em duplo S, qualquer palavra em português terminada em duplo S, né, que tem, é claro, essa mesma forma de ser traduzida, né, com dois S, muitas vezes não é traduzida necessariamente dessa forma. Eu já vou falar das exceções aqui, mas falando da regra, ela vai ser traduzida como S-S-I-O-N, né? E da mesma forma, as palavras terminadas em C cedilha vão ser traduzidas com T-I-O-N, que entra um pouquinho do truque, né? Que ninguém é difícil perceber, porque no caso aqui nós não vamos ter uma equivalência, sim uma contraforma, digamos assim, né? Então, as palavras terminadas em são vão, via de regra, terminar em T-I-O-N, no caso acquisition, né? Aquisição com C cedilha. E propulsão, assim como expressão, também com S, mas aqui no caso apenas um S, tá? Então basicamente é isso que eu quero evidenciar aqui. Claro, quando eu falo de exceções, eu quero dizer palavras que não necessariamente terminadas em ão vão terminar em on, né, em inglês. Um exemplo, a palavra pressão, que em inglês não é pression, e sim pressure, né, como você está lendo aí. E uma outra exceção também para essa regra é a palavra torção, né, que nós temos com C cedilha
e em inglês ela é escrita com S, S-I-O-N, tá? Eu vou deixar uma lista aí na tela para vocês conferirem vários exemplos aí para não, né, para poder confirmar que não é um caso isolado e sim uma, não diria regra, mas uma ligação entre os dois idiomas, né? Então existe mesmo essa conexão histórica que acaba criando esse vínculo, né? Então para mostrar que não é uma coincidência e sim um vínculo entre os dois idiomas que sim acaba se tornando um meio para que a gente possa comparar os dois idiomas aí, principalmente usando palavras de origem similar. No caso aqui, essas que a gente está falando são de origem latina, né? Que é um idioma que nós temos como referência para os dois idiomas, né? Então basicamente é isso.